Mateus 23, que Jesus está fazendo essa comparação desse hipócrita com o mundo do morto, isso é de uma violência tremenda. Tem autores que dizem, Jesus chegou a ser macabro. Para quem é da época, conhece a coisa como é, como estava, realmente Jesus foi ali, ele foi profundo naquilo ali. Chamou a atenção mesmo de uma forma ali que o escriba e o fariseu que estavam ouvindo o negócio daquele ali, que não foi tocado, entendeu? Ou ele é tocado para ser transformado, ou a ira dele aumenta muito mais contra Jesus, como a gente vai ver aí que muitos deles se levantaram contra Jesus. Então, essa é uma coisa muito séria mesmo. Então, ele chama a atenção no verso 27, dizendo, olha, vocês têm que limpar por dentro. Por fora está caiadinho, está bonitinho, está ornamentado bonitinho, mas o importante é por dentro. É essa parte de dentro que tem que ser limpa, plenamente limpa, esvaziada e limpa, lavada. Você viu lá que tem uma água específica para purificar, para deixar a coisa, quer dizer, é tudo uma linguagem. Quando Jesus cita isso, ele se lembra dessas regras, ele se lembra dessas leis, ele se lembra desses estatutos que estão ali estabelecidos. Ele falou, eu preciso ser limpo para ser renovado, para ser verdadeiramente quem eu sou. Por isso que na linguagem cristã nós temos que ser lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. E semelhante a um fariseu, um escriba, primeiro lavado por dentro, para depois lavar nossas vestimentas. Porque não é isso que está no Apocalipse 21? Bem-aventurado aqueles que lavam as vestimentas no sangue do Cordeiro, para que tenham o poder de participar da árvore da vida. Outra tradução diz, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham participação na árvore da vida. E tudo isso precisa dessa limpeza plena em Cristo Jesus. O sangue de Jesus é essa água, o sangue de Jesus é esse batismo, o sangue de Jesus é essa transformação. Por isso que a figura do batismo para o cristão é, morreu o velho homem, ressuscitou o novo homem. Quebrou o velho vaso, agora é um novo vaso. Aquilo que estava sujo foi agora lavado nas águas e volta à tona, agora um novo homem, um novo ser, que precisa de todo um processo para atingir a estatura amadurecida de fé. Isso não é feito de uma hora para outra. Não é à toa que Agostinho, num dia que viu uma festa dos romanos, como aquelas que ele participava lá no passado, quando era um filósofo pagão, ele foi orar e chorando disse que ele sabe o que ele sentiu. Ele sabe quando ele viu o que se passou no seu coração, lá no profundo do seu íntimo. Foi lá no meio das árvores para orar, e quando ele orou, ele disse, Senhor, eu sinto como se eu estivesse pisando no pescoço do velho homem, e ele segurando na minha roupa e no meu joelho, gritando, eu ainda estou vivo. E o Lutero disse, eu achei que o velho homem ia morrer afogado nas águas do batismo. Ledo engano, ele sabia nadar. São sinceridades de homens como nós, que deixam bem claro, tem hora que a gente se suja mesmo. Tem hora que a gente está limpinho por fora, mas por dentro o negócio está meio contaminado. Tem hora que tem alguns mosquitos em nós. E outra hora a gente quer engolir um camelo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Jesus é um renovo transformador de vidas. A gente tem que permitir essa transformação. Sozinho a gente não consegue. Por mais que a gente seja dedicado, por mais que a gente seja bem organizado, por mais que a gente seja bem disciplinado, por mais que venhamos conhecer grandes coisas da humanidade e a palavra da fé, ela tem que ser vivenciada dentro de nós, no profundo do nosso íntimo. Essas palavras têm que estar sempre nos comovendo. E é por isso que Jesus diz, olha, e mesmo assim você precisa de uma ajuda do alto. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Ele vai confirmar a fé de vocês, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É necessário essa comunicação externa com o nosso interno, da parte de Deus. Então, é de extrema importância, para que a gente não fique vazio. Uma casa toda arrumada, toda organizada, porém vazia, e o Espírito volta, vê que está vazio, vai lá e chama outros 7 para habitar em nós. O segundo estágio fica pior do que o primeiro. São palavras de Jesus.
Então nós estamos aqui tomando posse dessa palavra, desses versos, para a gente entender um processo que tem que ser em nós também, para a gente não se tornar igual ou semelhante a estes no passado. Não é à toa que Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios 10, verso 1 em diante, ele fala, ó, o povo saiu do Egito, foi todo mundo batizado no mar, foi todo mundo beberam de uma mesma água, a água que saiu da pedra, e a pedra que o seguia era Cristo. Aí diz lá, mas o Senhor não se agrandou da maioria deles, por isso que muitos deles foram prostrados no deserto. E isso aconteceu para a gente aprender a não fazer igual. E lá em Romanos ele escreve, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E lá em Hebreus capítulo 4 fala, para que a gente não venha cometer as mesmas coisas que foram cometidas no passado. Então é importante a gente tomar posse dessa palavra, permitir que a palavra de Deus seja poderosamente transformadora em nossas vidas, renovando e fortalecendo. E em qualquer momento que a gente se sentir como estes que Jesus está aqui chamando a atenção, que a gente possa ter força de dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Não é desse jeito. A interpretação correta é a que Jesus ensinou. Então a Escritura Sagrada passa pelo escrutínio de Cristo. Ele é a chave mestra para descobrimento de todas as verdades de Deus e aplicá-la na nossa vida no dia a dia. Mateus 23, agora o versículo 28 e 29. Quem vai ler? Mateus 23, 28 e 29. Hipocrisia e iniquidade. Quer dizer, iniquidade é o quê? Pecado. E pecado é o quê? Transgressão da lei. Vocês estão ensinando a lei, mas na verdade vocês são os maiores transgressores dela. Por fora parece que está tudo direitinho, mas por dentro o negócio está complicado. Sepulcros. Ah, sim, eles faziam isso sim. Tem a foto aí do sepulcro aí? Bota para nós aí. Jesus vai falar de um profeta daqui a pouquinho. E tem a foto aqui que nós vamos ver aqui de um sepulcro que hoje, nessa época, tem mais ou menos 2.700 anos. Foi muito bem feito, muito bem adornado, tanto é que está aguentando esse tempo todinho. Se alguém tiver condição de ir lá para Jerusalém fazer um passeio lá, vai chegar lá no Monte das Oliveiras, vai achar esse sepulcro lá. E o pessoal vai falar, ó, esse aqui é o sepulcro do profeta Zacarias. Esse aí, ó. Jesus está chamando a atenção, ó, vocês edificam, ó, um sepulcro bonito, isso aí, ó. Tá lá. Depois você procura no que você vai achar. Porque Jesus vai fazer uma citação de um profeta aqui daqui a pouquinho, mas olha que obra, que monumento maravilhoso isso aí. Isso aqui é cravado em pedra. Isso aí, hein? Então olha lá, tá vendo? É o túmulo de Zacarias, é lá no Monte das Oliveiras. Então é um negócio assim tremendo, olha aqui, 2.000 e quase 800 anos, e não acaba, né? Muito bem feito isso aí. E Jesus chamou a atenção, olha, vocês fazem túmulo para justos, para profetas, vocês fazem um negócio muito bem feito, bem adornado, bem trabalhado, e faz mais o quê? Outra pessoa agora para ler, vamos ver aqui agora, o versículo de número 30. Então, se nós estivéssemos lá no tempo do profeta Zacarias, do profeta Jeremias, do profeta Isaías e do profeta tal, nunca que ia acontecer o que eles fizeram lá atrás. Tá bom. O que eles vão fazer daqui a uns dias? O que eles vão fazer com o profeta Jesus daqui a alguns dias? Nós estamos na última semana de Jesus.
Então, quer dizer, Jesus agora está apertando bastante esse assunto. Agora, quanto a fazer negócio de sepultura, alguém pode ficar impressionado, não seria dessa escola de hoje. Mas Gênesis 35, faz favor. Gênesis 35, versículo 20. Achou aí? Gênesis 35, 20. Vamos ver o que aconteceu aí. Jacó pôs uma coluna sobre a sua. Essa é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Ah, sim. Então, o que a gente tem aí? O que a gente tem aí? Ele fez a sepultura. E a sepultura estava lá até o dia de Moisés lá, que está escrevendo Gênesis, está confirmando isso aí. Isaías 22. Isaías 22. Versículo 16. Outra pessoa para ler, Isaías 22, 16. Estou trazendo aqui esses versículos porque eles faziam túmulos, sepultura. Jesus foi enterrado na sepultura que o José de Arimateia, por já ter idade, mandou entalhar para ele numa pedra, numa rocha, com a porta tudo direitinho, para ele ficar enterrado lá quando morresse. Olha lá, o que diz aí? Então, esse aí é um profeta que vai deixar de estar trabalhando para o rei e agora vem um outro profeta assumir o lugar dele. E o profeta Isaías já está apresentando o que vai acontecer. Depois a gente deve ler mais um versículo aí de Isaías que a gente vai ver o que ele está falando sobre profetas. Agora Jó, capítulo 21, versículo 32. Então Jesus está chamando a atenção, vocês têm todo o cuidado, todo o zelo para fazer uma sepultura, vocês tratam bem dessa sepultura e tudo, desses profetas do passado que os antepassados mataram, e dizem que se você estivesse lá não tinha feito o que eles fizeram. Mas ele está acusando por quê? Porque daqui a alguns dias vocês vão fazer isso comigo. O que vocês falaram que o outro fez errado, vocês vão fazer comigo. Ó, Jó 21, 32, ó, finalmente é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Quer dizer, o túmulo de uma pessoa tem que ser cuidado, tá? Então é onde eu vou trazer, não é o que Jesus está tratando aqui no assunto, é um assunto que eu vou trazer aqui à baila nosso. Geralmente o evangélico, o protestante, tem se apresentado muito desleixado para com seus mortos. Se a gente entrar num cemitério de prefeitura, num cemitério público, que é diferente desses jardins, que aí já você paga para ficar manutenido. Mas nos cemitérios públicos e tudo ali, a gente vê quanto sepultura lá quebrada, já as peças desmoronando, e as coisas assim. É só uma pesquisa minha, uma análise minha, pessoal, com inúmeras pessoas, eu vi quanto que nós, os evangélicos e protestantes, nós não temos o mesmo cuidado que os católicos têm com os seus mortos. Até mesmo porque eles têm uma festa de veneração dos seus mortos no ano. No mês que vem, dia 2 vai ser. Aí eles vão lá, limpar tudo, adoram. Eles podem até ficar o resto do ano sem tomar conta direito. Mas, em geral, eles têm um pouco mais de cuidado. Eu não sei se a gente entra nessa displicência, porque pensa assim, um grande número, né? Essa carne não serve para nada, o que vale é o espírito, então quando eu morrer eu vou para o céu, não é isso que um grande número fala? Então, morreu, acabou, enterrou e acabou, ficou lá, está lá, no vale do esquecimento. Pode ser esse um dos motivos.
O outro é para não ser confundido com alguém que venera ou adora os seus mortos. Pode ser, realmente faz sentido esse tipo de preocupação. Mas, pela Escritura Sagrada, Abraão, quando Sara morreu, ele comprou um pedaço de terra para botar o túmulo dela lá. E Raquel da mesma coisa, Jacó fez a mesma coisa, todo mundo fez isso. O José, quando sai do Egito, o povo, 400 anos depois, quase 400 anos depois da sua morte, pede, quando vocês forem embora, leva meus ossos. Levaram uma caixinha de ossário. Entendeu? Então, essa consideração, esse respeito, esse cuidado, esse zelo com nossos antepassados, eu acho que tem um bom lugar para nós. Não tem nada a ver com adoração, não tem nada a ver com culto a mortos, nada disso aí. É ter um zelo com aqueles que fizeram parte da história da humanidade, a história das pessoas e a nossa história. Nós existimos por causa deles. Nós estamos aqui por causa deles. Então é importante a gente ter esse cuidado, esse zelo, esse capricho. Não como estes aqui que Jesus está denunciando, mas como pessoas que vão respeitar e considerar os seus entes do passado. Então, manter direitinho, bem caprichado, bem preparado, até mesmo, porque quando a família tem a posse desses jazigos ou dessa área, porque é um lote, né? Quando a gente partir, tem um lugar para alguém nos levar e colocar lá, bem reservado, para não dar um desespero de última hora, porque quando é numa situação assim de morte, é tudo caríssimo. Não estou fazendo aqui conta de dinheiro. Estou dizendo que dependendo da situação da família, pega de sobreaviso, é uma situação tremenda. Toda essa organização, tudo que tem. Então, isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo. Vou fazer igual Paulo. Digo eu, não o Senhor, mas é uma observação minha a respeito dessas condições em geral que nós temos. Então, Jesus chamou a atenção deles aqui, verso 30, né, que a gente leu, que se existíssemos no tempo de nossos pais, é 23, 30 de Mateus, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Aí olha o que Jesus fala no verso 31, 32 e 33. Lê a Leninha. Amém. Outra pessoa agora. Olha aí. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação da terra? Como é que vocês vão escapar dessa condenação do final, da história final? Como é que vocês vão lidar com isso aí? Então, Deuteronômio 18... Deuteronômio 18. Verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ouvi. Então, quer dizer, o Moisés está dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus vai despertar um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Ele vai ser libertador como eu estou sendo para vocês. Então, a ele vocês têm que ouvir, vocês têm que seguir e têm que estar atento. Verso 18 agora. Suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu é, porém as minhas Pode ler. palavras da sua boca, e eles leis fará tudo, porque eu lei ordena. No 18:15, Moisés está falando, Israel, tem uma palavra para falar para vocês. O Senhor me revelou que vai levantar um profeta no meio de vós, de vossos filhos, como levantou a mim. Agora, a partir do verso 18, ele está falando o que Deus falou com ele. Deus falou assim,
vou suscitar um profeta no meio de seus irmãos, como você, como tu, porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele fala em meu nome, em o requerei dele. E o que ele falar, o que ele ensinar em meu nome, e você não der atenção, quem não der atenção, eu vou requerer da pessoa que não quis ouvir minhas palavras. Então é isso que está acontecendo no tempo de Jesus. Por isso que ele está falando daquele jeito com os escribas e fariseus. Porque eles é que dominavam a maior concentração de pessoas do povo de Deus na fé daquele tempo, da sua época, com trabalhos que ele executava no meio do povo. Então ele falou, é com vocês que eu tenho que falar, para eles se lembrarem dessas palavras e estarem atentos. Vocês têm que ensinar uma coisa e têm que fazer conforme o que vocês estão ensinando. Vocês estão falando uma coisa e estão fazendo outra. Isso não é certo, não é direito. Então, voltando para Mateus 23. Aí Jesus fala, vós encheis a medida de vossos pais. É uma coisa muito séria, porque a gente está aqui agora, séculos depois do profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel, ele vai dizer, olha, mas o pai não vai pagar pelo filho, nem o filho pelo pai, e a gente já tem isso antes, em Levítico já está falando também sobre esse assunto, mas mesmo assim, ninguém vai pagar. Mas ele falou, mas vocês encheram a medida. Como que a gente enche a medida de nossos antepassados? Tem coisas da lei de Deus que a gente tem que ficar um pouco atento, viu? Deus diz assim, faço misericórdia aos que me amam. Não é isso? E os que guardam o meu mandamento. E a primeira parte do mandamento diz o quê? Quem é que lembra? Pode falar. O que é que diz a primeira parte do mandamento que diz? Isso é perigoso. Gênesis capítulo 15, o versículo 16, olha só o que é que diz. O que é que Deus está falando aqui? Para a gente entender que linguagem é essa que Jesus está aqui usando. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas vidas e com a nossa fé, e essa expressão de fé, para a gente não estar enchendo um pouco mais um copo, e que depois até a nossa posteridade, elas que vão acabar de encher, como diz aí o último pingo que vai esburrar a taça. Nós temos responsabilidade, 15, 16.